Vamos estudar o livro de Gênesis sobre a criação, o Criador e a criação, a nossa primeira lição. E diz assim a palavra: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui a gente vai, todo o capítulo 1 de Gênesis, a gente vai ver um resumo da criação. Deus como criador, o mundo como a sua criação. E a Bíblia começa com uma afirmação bem prática: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Então esse primeiro capítulo vai nos ensinar sobre o que Deus fez para criar todo o universo. E é interessante que quando a Bíblia utiliza a palavra Deus no início, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele vai usar o termo no hebraico Elohim. A partir do capítulo 2 de Gênesis e diante de toda a Bíblia vai ser mais usada a palavra Yahvé. Mas nesse ato de criação, a palavra usada para definir Deus é a palavra Elohim. Por que usa a palavra Elohim? Elohim ela está no plural do hebraico, da língua hebraica. Mas ela não quer denotar que a trindade está ali no Elohim. Elohim quer dizer uma ideia de coisa completa, total. Uma plenitude que não tem mais espaço para crescer e nem diminuir. É algo completo. Então aqui está insinuando que esse Deus, o Elohim, o Deus completo, pleno, total, ele foi quem criou os céus e a terra. Criou tudo o que existe. Não existe outro Deus, não existe outro ser que tenha tal poder para criar os céus e criar a terra. Ele é o Deus criador. Esse é um dos princípios basilares da fé judaica e da fé cristã. Deus é o único Deus e ele que é o criador de todo o universo. Existem diversas teorias sobre o surgimento do mundo, mas nós, como filhos de Deus, nós temos que Deus é a origem. Deus é tudo. Lá em Apocalipse 22, 13 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, o Elohim, ele é tudo, do início ao fim é Deus. Tem até uma música do Preto no Branco que diz que do crente ao ateu ninguém explica Deus. Nós não temos como explicar Deus, tanto que o nosso curso aqui, a gente não está aqui para explicar Deus. Não tem como ser humano, algo criado por Deus, explicar o próprio Deus. Nós estamos aqui para a gente entender um pouco da sua palavra, entender como a gente tem que interpretar a palavra de Deus. Porque é fundamental a gente pegar a Bíblia, ler e entender em que contexto que nós estamos lendo. Então, quando a gente pega Gênesis capítulo 1 e nós vemos que Deus criou, aí vai muito da nossa fé. Quantos creem que a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, ela é imutável? Não dá para mudar a palavra. Que ela é inerrante. Então, quando nós somos confrontados com coisas que contradizem o que a Bíblia diz, nós temos que nos posicionar. E talvez seja o que mais tem levado o mundo ao secularismo. Porque nós somos bombardeados por outras teorias e nós não nos posicionamos. A pessoa diz: o mundo veio de uma explosão. E aí a gente fica quieto. Não veio de uma explosão. Deus criou os céus e a terra. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que fez. E ponto final. Amém? Aqui ele tem uma ideia de demonstrar Deus como algo supremo. O capítulo 1 de Gênesis mostra o poder de Deus. Mostra a completude de Deus. Em Salmo 115, 1 a 4 diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus,
e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Então aqui o salmista ele vai dizer, olha, Deus é incomparável. E por mais que as pessoas se levantem e dizem, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus. Porque tudo vem dele. Se vocês lerem o livro de Salmos, vocês vão notar que muitos dos salmos, eles exaltam a Deus pela obra das mãos de Deus. Não pelos milagres que Deus fez na vida do salmista, mas porque simplesmente Deus criou a terra. Se a gente olha no livro de Jó, a mesma coisa. Onde estava você, homem, quando eu estendi as nuvens sobre os céus? Onde você estava, onde eu marquei os limites das águas? Então a gente vê que a fé cristã, a fé judaica, ela é baseada nesse princípio basilar. Deus é o autor da criação. Deus fez todas as coisas e para ele vai voltar todas as coisas. Amém? A criação e o Criador. Nós podemos observar 4 coisas impressionantes nesse primeiro capítulo de Gênesis. Primeiro, a palavra criadora. Deus faz todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele disse, haja e ouve. Então a palavra criadora de Deus, ele não é um artesão que fabrica com as suas mãos, mas ele simplesmente ordena, e através da ordem que ele dá pela palavra dele, as coisas começam a existir. É por isso que nós somos salvos pela fé. A fé é quando nós ouvimos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida para nós. A palavra de Deus é poder que alcança o coração do homem e alcança toda a criação. Eu me lembro de uma música da Vineyard, chamada Basta uma Palavra do Meu Deus. E o milagre acontece. Basta uma palavra, você consegue entender que uma palavra que Deus libera nos céus, a terra não tem como negar essa palavra? A terra não tem autoridade para assim, Deus falou assim, haja luz. A terra, não, eu não quero luz. Toda a criação se curva ao poder da palavra de Deus. É por isso que os profetas de Deus sempre dizem assim diz o Senhor. Tipo, não é eu que estou falando. É Deus quem está falando. Quando Deus fala, tudo acontece. A palavra é criadora de Deus. Olha só o que diz em Hebreus 11:3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Essa é a base da nossa fé. O que não existe passa a existir. O que não era real passa a se tornar real. Isso é fé. Aquilo que nós não conseguimos ver, Deus traz existência. Nós, seres humanos, nós não criamos. Nós formamos, nós idealizamos alguma coisa e construímos a partir de outra coisa. Nós não temos capacidade de criar. Nós não temos a capacidade de pegar algo que não existe, do nada, matéria, e tornar existir. Nós somos conjuntos de átomos, células, né, combinações ali da tabela periódica. Nós conseguimos transformar a matéria, mas nós não conseguimos criar ela. Porque somente Deus tem o poder da criação. A palavra criadora de Deus. Segunda coisa que a gente destaca no primeiro capítulo de Gênesis. A ação preservadora do Espírito Santo. Se você olhar lá no primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, pairava sobre a face das águas. O segundo princípio é que a ação preservadora do Espírito de Deus. O Deus que tem a palavra que cria é o mesmo Deus que tem uma ação preservadora do Espírito Santo, de proteger, de preservar aquilo que ele está fazendo. O Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas. Estava ali no ato da criação, cuidando, protegendo, guardando, organizando. Como aqui ele diz, né, como a ave que choca a sua postura, como aquela
mãe que cuida do bebezinho, o Espírito Santo estava ali guardando e cuidando da criação de Deus. E quando Deus estava criando, o Espírito estava guardando, né? Terceira coisa, nós vemos a manifestação do desejo de Deus de ter uma relação com o homem. O desejo relacional do homem. Em todo o projeto de criação de Deus, do primeiro dia ao sexto dia, você vai ver algo que Deus diz. E viu Deus que era bom. Acabava um dia, Deus fez aquela criação, ele dizia no final do dia, e viu Deus que era bom. Isso fala sobre o desejo de Deus de se relacionar. Quando nós emitimos uma opinião sobre algo ou sobre alguém, nós estamos transmitindo um desejo de relacionamento. A gente não elogia ou critica algo que a gente não quer se relacionar. Então Deus ali, quando ele diz, olha, a minha palavra criou, o meu Espírito está cuidando e agora eu estou manifestando o meu desejo de me relacionar com aquilo que eu estou criando. Amém? E por último, a ação reveladora do Criador. A gente vê que Deus ele tem uma ordem na criação. Havia um caos. Quando ele começa a criar o mundo, há um caos na Terra. E ele começa a pôr ordem nesse caos. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, você vai vendo Deus dando ordem a toda a criação. Olha, vou separar agora o sol e a lua, vou separar a terra das águas, vou separar a terra, o firmamento dos céus. E ele começa a organizar aquilo que ele ordenou que existisse. Então a gente vê que a ação reveladora do Criador é de dar propósito e objetivo ao caos. E a gente vê que é exatamente isso que Deus faz com a gente hoje. Nós estamos perdidos, estamos distantes de Deus, vivendo um caos existencial, um caos dentro do nosso ser, e Jesus, através do Espírito Santo, vem nos trazer ordem, nos colocar em ordem, restaurar a ordem que ele tinha para nós lá no início. Amém? O segundo tópico dessa lição é a criação e as ciências naturais. Eu gosto muito disso aqui porque às vezes nós pensamos que... Quantos aqui aprendeu na escola sobre a teoria da evolução? Quantos que aprenderam? Amém? Nas escolas aqui no Brasil, todos aprendem sobre a teoria da evolução. Big Bang, explodiu uma bola. E aí depois de bilhões e bilhões de anos, do nada, a Terra se formou e começou a nascer vida também do nada. E estamos aqui hoje, né? Passamos pelo macaco e agora estamos aqui. Né? Essa é a teoria da evolução. Eu até estava comentando essa semana de que a teoria da evolução, amados, é uma teoria. Não há comprovação científica. Quando uma teoria é comprovada cientificamente, ela deixa de ser teoria e passa a se tornar uma tese. Ou seja, isso é comprovado, isso é verdade. O problema é que no Brasil nós aprendemos a teoria da evolução como se fosse uma verdade irrefutável. E ela é refutável, a teoria da evolução. Tanto é que nós temos no campo científico, não é religioso, a teoria do criacionismo. O que é a teoria do criacionismo? Diversos e muitos cientistas são adeptos da teoria de que o mundo foi criado. Inclusive tem ateus que acreditam que o mundo foi criado. Eles não acreditam que foi Deus da Bíblia que criou o mundo, mas eles acham que algum ser muito inteligente criou o mundo. É chamada a teoria do design inteligente. Porque nós temos traços de inteligência na criação, é tudo muito em ordem. É tudo muito bem feito para que existisse do nada. O professor Adalto Lourenço, eu recomendo que aqueles que puderem entrar no YouTube e pesquisar sobre ele, ele prega o Brasil inteiro, é um grande cientista brasileiro, fez parte do projeto Genoma, que mapeou todo o código genético humano. E ele tenta explicar a teoria da evolução seguinte. Imagina um caminhão de entrega, e dentro desse caminhão tem leite, chocolate, tem ovo, tem trigo, todos os ingredientes necessários para fazer um bolo. Aí, de repente,
esse caminhão sofre um acidente e do nada aqueles ingredientes somem e aparece um bolo formado, bonitinho. É plausível isso? Não tem como. Através de um acidente de caminhão, aqueles ingredientes se misturarem de uma forma única e formar um bolo feito. É isso que a teoria da evolução quer nos ensinar. Ó, não tinha nada, estava cada coisa no canto. De repente, tudo se juntou e formou o que nós temos hoje. Um bolo formado requer que alguém inteligente e com capacidade de fazer um bolo tenha feito o bolo. E isso é a teoria da criação. Um ser inteligente pegou os ingredientes e fez o bolo. Porque o bolo não surge do nada. Precisa de alguém fazendo o bolo. Da mesma forma, o mundo não tinha como o mundo como nós vemos hoje existir do nada. Precisa que alguém o tenha construído, alguém o tenha feito. Para os cientistas, são alienígenas, né, que moram em outras galáxias, que fez o nosso mundo, mas nós cremos que é o nosso Deus, o Elohim, que criou toda a criação, todo o universo. Amém? E é interessante que a ordem dos dias da criação, o primeiro dia até o sexto dia, ela está na mesma ordem que a teoria da evolução explica a evolução humana. Então, o primeiro dia tem a criação do macrocosmo. Deus criou os céus e a terra, sol e lua. Então, a criação do macrocosmo é feita no primeiro dia. E é muito interessante que para a evolução é justamente isso. Temos uma junção, uma grande explosão no início. E dessa explosão surge esse macrocosmo. Depois nós temos a criação da Terra, né? Como nós vemos o planeta Terra, a Terra e a água toda misturada. Quantos já estudaram sobre a Pangeia? Quando toda a terra do mundo era junta, era um continente só. Aí depois foi separando. Tanto que se você ver no mapa mundi, o Brasil encaixa perfeitamente na África. É como se alguém tivesse separado a África do Brasil, se juntasse, encaixa certinho. Então nós vemos que durante a criação, quem é que fez a separação entre a terra e a água? Deus ordenou a separação. Nós temos a preparação da biosfera, né? Separar os seres vivos, separar o que é do mar, o que é da terra, o que é da água, o que é do ar. Depois nós temos a formação do reino vegetal, e a teoria da evolução diz que a vida surgiu na água, e depois foram as algas, né, os vegetais, e depois foi para a terra. E a narração dos dias da criação é essa sequência. Primeiro é feito os animais da água, depois os animais da terra. E os vegetais antes disso tudo. E por último, a formação do homem. No sexto dia é criado o homem. Então, nesse primeiro capítulo, até nós vemos que Deus criou o homem e a mulher. Porque o primeiro capítulo é um resumo da criação. Amém? Já no segundo capítulo, Deus vai explicar detalhadamente como ele criou o homem e a mulher. Amém? Eu falo assim porque eu discutia muito na escola com o professor. Mas quem é que falou que a gente veio do macaco? Ah, mas que cientista? Onde está a prova? Não existem provas, existem teorias, né? E nada é comprovado. E nós aprendemos na escola como se fosse algo verdadeiro, irrefutável. E não é. Tá? Não é. Amém?